Gente, desculpa, eu bati a mão aqui no celular sem querer e eu acabei desligando o vídeo anterior. Gravou, mas eu vou continuar, tá? Então, aí ela me assediava durante o dia também, ia no banheiro com a porta aberta pra mim ver. Ela ficava fazendo barulhos sexuais com a boca. Barulhos, não era barulho normal, era barulhos sexuais. Ela ficava de quatro na cama, fazendo posições como se estivesse transando. Ela me prensava contra a parede, fingia que tava varrendo. Na hora que eu ia passar por ela ficava me cercando assim no quarto, sabe? Ela começou, isso daí tudo começou, gente, quando eu era pré-adolescente, tá? E depois na adolescência, quando eu peguei corpo de homem. Quando eu era criança, não. Quando eu era criança, ela era uma mãe narcisista que gostava de me humilhar, de me invalidar. Quem botava freio nela era meu pai. Meu pai era o tudo naquela casa. Ele que botava ordem, botava regras naquela casa e a casa fluía, que era uma beleza. Depois que meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade. Então eu fiquei na mão de uma família narcisista, de uma mãe narcisista, psicopata, e de irmãos narcisistas, psicopata, e não, ainda desgraça pouca é bobagem, né? Não satisfeito, ainda inseriram cunhados narcisistas, e depois nasceram os sobrinhos, e transformaram as crianças em crianças douradas, que transformaram elas em narcisistas também. E então, quando eu era criança, isso não acontecia, mas depois que meu pai faleceu, eu fiquei à mercê de uma família psicopata. Eu era o caçula, sou o caçula. Eu era para ser protegido. Eu era uma criança ainda, em fase de desenvolvimento mental, físico, intelectual, tudo. E eu sofri todo tipo de abuso desde a primeira infância, entendeu? Todo tipo de abuso possível. A única coisa que nunca aconteceu comigo foi tortura física. Porque o narcisista, ele tem que zelar pela imagem dele. Eles têm que passar uma imagem de bom cidadão, de boa mãe, de boa família. O psicopata não. O psicopata vai lá, ele tortura. Mas o narcisista psicopata, ele zela pela imagem. O psicopata também, alguns deles, zelam pela imagem deles. Então, tortura física eu não passei, mas tortura psicológica, meu irmão, minha amada, isso desde a primeira infância e foi só a vida inteira. Aí o que acontece? Pô, mas você não acordou pra vida antes? Meu, o que eles fazem na sua mente, com o condicionamento mental, sabe? Que nem assim, eu conversando com uma amiga aí, que eu trabalhei com ela, e ela casou com um psicopata narcisista. Esse cara destruiu a vida dela. Ela era que nem eu. Ela trabalhava, uma pessoa da correria, do corre. Eu sempre fui uma pessoa da correria. Sempre corri atrás dos meus objetivos, apesar de tudo. Sempre trabalhei. Trabalhei pra caramba. Sabe, teve época aí de eu dormir 4 horas apenas por noite. Cheguei a ficar com síndrome de esgotamento mental, trabalhando, estudando direto, ia pra escola sem jantar, não tinha dinheiro para comprar lanche, só jantava 11 e pouca da noite quando eu chegava. E sempre fui da correria, e ela foi que nem eu, sempre foi do corre. Ela casou com um psicopata, que esse cara destruiu ela. Eu falei, mas imagine eu que nasci numa família. O tempo de destruição que eles destroem a minha psique, tentam, né, destruir. Graças a Deus, que é que nem eles mesmos falam, e eu também sei. Eu sempre fui uma pessoa muito inteligente. Talvez se eu fosse uma pessoa burrinha, eu estaria aí enfiado numa clínica psiquiátrica, tomando remédio, internado como doido, porque é isso que eles fazem, viu? Eles invertem toda a situação. Mas a minha sorte é que eu sou uma pessoa que sempre estudei muito, já li mais de 200 livros, tenho informações, entendeu? E mesmo eu sendo uma pessoa culta, porque cultura, gente, não tem nada a ver com dinheiro, tá? Biblioteca pública tá aí para isso. Eu não sou uma pessoa rica, mas cultura é questão de você querer ir atrás de conhecimento, não tem nada a ver com dinheiro. Estudo tem a ver com dinheiro. Você precisa, né? Para quem não tem dinheiro é mais difícil você estudar. Mas cultura, cultura não tem a ver com dinheiro. Cultura tem a ver com vontade de você querer aprender, saber como o mundo funciona. Eu, uma pessoa que já leu mais de 200 livros, que nunca fui burrinho,
Já foi difícil, porque você... Não, eu não, agora que eu vim saber, pô, de 5 anos pra cá que eu vim saber, vim escutar o termo narcisista, narcisismo. Até então eu ouvia falar sobre psicopatia. O que vem na cabeça? Serial killer. É essa a cultura popular do Brasil. Agora você imagina uma pessoa sem estrutura mental, sem uma pessoa mais com a mente mais assim, desprovida de inteligência ou desprovida de cultura, que não lê, que não vai atrás de informação. Essas pessoas não vão saber nunca o que é um narcisista. Entendeu? Ainda mais se elas nunca passou pelo problema, elas nunca vão entender. Porque só entende quem passou pelo problema. Ah, então, você nunca acordou antes? Nunca acordei antes, cara. Eu nunca acordei antes porque esse é exatamente o modus operandi de quem nasceu numa família narcisista. Que eles te pegam para Cristo desde criança, eles destroem e eles te prendem em uma situação mental. Pergunta para qualquer especialista, você só vai acordar depois dos 30, 40 anos de idade. E quando você só acorda depois que você perdeu tudo. Que você perdeu todo o seu dinheiro, que você perdeu sua saúde mental, que é a parte do descarte, que assim como um vampiro te drena tudo, os narcisistas são seres vampíricos, eles são vampiros da vida real. Eles sugam o seu psicológico, sugam o seu emocional, eles sugam o seu financeiro. Quando eles veem que eles não têm mais nada para sugar, vem a parte do descarte, do pé na bunda. E aí eles abandonam a vítima sem dinheiro, sem saúde mental, sem saúde emocional, que a pessoa não tem mais condições de trabalhar em lugar nenhum, nem muitas vezes abandonam a pessoa, porque eles deixam a pessoa doente fisicamente também. A pessoa não tem mais condições físicas de trabalhar em lugar nenhum e nem mental. É o meu caso. Eu estou sem condições físicas e sem condições mentais de trabalhar em lugar nenhum. Estou tentando trabalhar home office e até isso eles estão me boicotando. Até o home office não me deixam estudar, não me deixam adquirir conhecimento para ter uma profissão home office. Até isso eles estão me boicotando. Eu me mudo para várias cidades do Brasil, eles vão atrás, eles fazem da minha vida um inferno, que eu não consigo estudar, não consigo fixar residência. Mas voltando à minha família. E 2016. Então 2016, a minha mãe, né, narcisista, voltando à minha mãe narcisista, que tentou fazer sexo comigo por diversas vezes. Por ela, eu nunca tive ciúme dela. Eu sempre falei, você não vai casar de novo não? Pra você ver o meu nível de desespero. Quer dizer que ela não, porque eu não vou botar macho aqui dentro de casa mais não, para eles desrespeitarem vocês. Ah, tá. Nenhum macho nunca me desrespeitou, assim, de pretendente dela, mas ela me desrespeitou. Nunca nenhum cara pretendente. Aí teve um carinha que, coitado dele, um homem, gente boa pra caramba, quis casar com ela acabou com o cara, humilhou o cara pra caramba. Acabou com o cara, detonou o cara. O cara era mó gente boa, um senhorzinho mó decente, mó da hora, sabe? E aí, ou seja, a desculpinha, né, que eles dão, para eles desrespeitarem vocês. Então quer dizer, mas ela podia me desrespeitar como filho, né? Porque, pasme você, minha própria progenitora, desde criança, ela sempre me desrespeitou, nunca me respeitou como ser humano, sempre me humilhou. Mães narcisistas, tá? Para vocês que não têm conhecimento, depois vocês vão atrás de conhecimento. Elas adoram que vocês falam mal do filho que ela pegou para Cristo. Então, tipo assim, chega alguém metendo pau em você, em vez dela defender, eu nunca tive uma progenitora que me defendeu. Pelo contrário, ela junta forças, ela segurava meus braços e minhas mãos e minha boca para os outros me bater. Toda mãe, quando alguém vai atrás do seu filho para prejudicar, para bater, para humilhar, ela defende com unhas e dentes, é a famosa leoa, né? E muitas vezes, bate até na pessoa. Mães narcisistas, pelo contrário, ela segura o filho para os outros baterem, que nem a minha progenitora cansou de fazer. Desde pequeno, eu nunca tive direito de resposta. Então todo mundo que me prejudicou, todo mundo que abusou da minha cara, todo mundo que usava e abusava da minha cara, a minha progenitora, em vez de me defender, ela se unia com essa pessoa para os dois continuarem abusando da minha cara, continuarem
me xingando, continuarem me invalidando, continuarem abusando da minha cara. E se eu ousasse me defender, ela vinha com todas as 4 pedras na mão, não, com todas as pedras na mão, me invalidando, mandando eu calar a boca, que eu não podia responder quem estava me prejudicando, eu não podia responder quem estava me invalidando, quem estava me boicotando, quem estava me humilhando. Independente de quem fosse pessoa de dentro da família, fosse pessoa estranha, como aconteceu muitas vezes. Que pessoas estranhas, em vez dela me defender, ela se juntava, ela se unia para fazer de mim uma chacota. Então, desde pequeno, que a minha própria progenitora fazia de mim uma chacota. E, às vezes, humilhações públicas no meio da rua. Quando ela via que as pessoas estavam olhando, aí que ela começava a me humilhar no meio da rua mesmo. E aí ela fazia, ó, pra você ver o nível de loucura, ela fazia as pessoas darem risada de mim. E quando ela via que as pessoas estavam rindo de mim, aí que ela gostava e ela ria junto e continuava me humilhando mais ainda. Então, esse é o tipo de mãe narcisista. Procure informações, que tem um monte de vídeo aí explicando, tá? E ela, por ser narcisista, né, gosta de sexo sujo. Então ela tentou realmente fazer por diversas vezes. Ela me prendia contra a parede assim e ficava rebolando as nádegas dela, fingindo que estava varrendo. Ela parava de varrer, largava a vassoura para lá e ficava, sabe aquela posição da criança olhando por debaixo das pernas? Que criança faz muito isso? Ela ficava paradinha. Engraçado, né? Vive falando que tem dor na coluna, que tem osteoporose, que tem isso, tem aquilo. Mas na hora de fazer posições sexuais pro próprio filho ver, não tem dor nenhuma, né? Vira uma mulher elástico, que perde todas as dores e a vergonha na cara. Ela ficava olhando por debaixo, ela tentava olhar por debaixo das pernas, mas ficava assim, esfregando quase as nádegas dela nas minhas partes íntimas, e me prendia contra a parede. Uma vez ela me pegou eu me jogava contra a parede e eu conseguia sentir que ela chegava tão perto, que eu sentia o calor do corpo dela. Mas ela nunca tocou em mim. Graças a Deus, ela nunca me estuprou. Mas ela me assediou por anos e anos. Uma vez ela me catou na quina da parede e era, sabe aquela quina que dá entre uma parede e outra? E, ela ficou rebolando tanto na minha frente, e doida pra eu catar ela, né? Na mente dessa mulher doentia, eu seria o segundo marido dela com certeza. Ou seja, os outros não podem abusar de mim. Desculpinha dela, porque ela sempre abusou de mim, e metaforicamente falando, ela sempre segurou meus 2 braços, minhas 2 mãos, minhas 2 pernas e minha boca. Eu nunca tive direito de resposta as pessoas que abusaram, porque toda mãe ensina você responder, a minha não. A minha, toda vez que eu tentava responder, ela mesma mandava eu calar a boca. Então assim, as pessoas depois veio com a desculpinha de que não podia casar, que era para os homens não abusar de mim, tipo da minha cara, querer mandar na casa. Mas isso aí é desculpa furada de narcisista, porque ela podia até fazer sexo com o próprio filho. Quantas vezes eu falei, pô, você não vai casar de novo? Tamanho era meu grau de desespero, conforme eu já falei, para ver se ela arrumava um homem, um macho para ela me esquecer. Mas é como se a própria mãe fosse apaixonada pelo filho. Um nojo. Eu sinto muito nojo dela. Eu sinto nojo. E então, para você ver o tipo de mãe doente. E aí o que acontece? Você, por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa normal, por ser uma pessoa que teve educação religiosa, você perdoa. Assim, tem pessoas que mesmo tendo tido educação religiosa não perdoam. Mas eu tive educação religiosa, mas é de mim mesmo, sabe? É uma coisa minha. Perdoei. Vou perdoar. E fui perdoando, e quanto mais eu perdoava ela e meus familiares que sempre aprontaram comigo, pior coisa eles faziam a vida inteira. Tipo, eles vão te testando, sabe? Tipo, eu fiz isso, você perdoou, agora eu vou fazer pior. É assim, esse povo não tem cura. Não tem cura. E essa mãe fazia, enfim, as coisas piores que você possa imaginar, tá? Eu nunca contei pra ninguém porque a gente sente muito nojo,
a gente sente vergonha. Pergunta para qualquer pessoa que foi vítima de assédio sexual e estupro. Mulheres, elas sentem vergonha e não contam. É uma coisa muito engraçada na psicologia humana. A gente que sofreu isso, a gente sente vergonha. Em vez deles sentir vergonha, a gente sente vergonha, não sei porquê. A gente não fez nada, a gente não assediou ninguém, nem mesmo sexo a gente fez. Eu conheço casos aqui na minha cidade de mães que pegaram o próprio filho. Fizeram do filho o próprio esposo e chegaram aos finalmente. Não foi o meu caso, porque eu sempre recusei. Mas que nem eu, nunca cheguei aos finalmente. Mas mesmo assim eu sentia vergonha. Nunca contei pra ninguém, nem na igreja, nem no local de trabalho. Que nem eu falei. Mas devido aos últimos acontecimentos, que eles aprontaram coisas tão graves contra mim, resolvi falar. Não tô falando nomes, não tô mostrando meu rosto, enfim. E a minha irmã também. A minha irmã, uma das maiores perseguidoras que eu tenho, essa sim, ela já me assediou sexualmente mesmo, tá? Eu não transei com ela, mas ela fez um assédio, é estupro que é considerado hoje em dia, né? A gente você, mesmo não tendo ato sexual, mas determinados atos que a pessoa pratica já é um estupro. Então eu posso dizer sim que a minha irmã cometeu estupro comigo. Minha progenitora sempre tentou. Me assediou por anos, tá? Não foi meses, não foi semanas. Gente, foi anos e anos e anos. Entendam isso, tá? Já a minha irmã, ela fez uma vez só, tá? Uma vez só. Mas essa vez que ela fez não foi assédio, foi estupro mesmo, tá? E então pra você ver o nível de família doentia. Isso não tem nada a ver com religião. Ah, porque eles se dizem evangélicos, se dizem cristãos, são pseudo-cristãos. E agora, depois de 2016, eles se associaram a um grupo aí que recolhe pessoas iguais a eles, pelo que eu ando reparando. É um grupo que acolhe esse tipo de... É um grupo que abraça, que dá muito disso, de pessoas igual a eles, entendeu? Eles se associaram a esse grupo neofascista, pseudo-cristão patriota, que está aí no Brasil, e eles estão colocando essas pessoas para me perseguir, né? E o que aconteceu em 2016? Em 2016, essa progenitora, ela já tinha prejudicado a minha vida várias outras vezes. Um dia eu conto tudo que ela já destruiu a minha vida. Ela, minha irmã, meus cunhados, eles já tinham destruído a minha vida outras vezes e eu já tinha reconstruído, tá? Essa não foi a primeira vez que eles destruíram a minha vida e eu reconstruí. E você perdoa. Aí ela pegou e falou pra mim, ela fez chantagem emocional. Durante 6 meses, como eu disse pra vocês, ela é uma pessoa de insistir. Ela é uma pessoa insistente nas coisas, nas maldades. Na bondade ela não é insistente não, mas nas maldades ela é persistente. Aí, durante 6 meses, ela fez chantagem emocional. Todo dia ela me cercava. Um dia eu volto nesse assunto, porque se eu for ficar falando, detalhando muita coisa, eu não avanço para frente nunca. Um dia eu detalho mais sobre esses assédios sexuais da minha própria progenitora, tá? Eu dei uma pincelada aqui, mas só essa pincelada já é mais que o suficiente. E foi por anos e anos, tá? Como eu já disse. E ela fez, eu perdoei todas as vezes, porque a gente é gente boa, tá? A gente é perdoador, mas eles infelizmente abusam da nossa bondade. E todo dia, antes de eu sair para trabalhar, ela fazia, como ela é católica, ela fazia aquela mão espalmada. Eu tô segurando o celular com a mão, não dá para me fazer, mas aquela mão assim, sabe? Que nem a Nossa Senhora Aparecida faz, a mão espalmada. Pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Faz uma reforma nessa casa pra mim, que eu não quero morrer sem ter feito essa reforma. Porque assim, meus irmãos sempre foi vampiros igual ela. Casaram, eles se acomodaram, viveram a vida inteira na casa da sogra, a vida inteira na casa da mãe. Tinham dinheiro para comprar a casa deles, para financiar, para fazer consórcio, para pagar aluguel, para fazer o diabo a 4 e o caramba a 5 e nunca fizeram. Sempre acomodados na barra da saia da sogra e na barra da saia da mãe. Uma irmã minha morou 25 anos na casa da mãe, junto com esse genro da minha progenitora, com o marido dela.
com filhos, morou 25 anos lá, não pagava um aluguel, nada. A outra irmã morou acho que durante 15, meu outro irmão também acho que durante 15, com esposo, esposa, sobrinho. E a casa era daquele jeito, né? Só desvalorizando, só depreciando, ninguém fazendo nada pela casa. E realmente, ninguém nunca fez uma grande reforma naquela casa depois que meu pai morreu. Sabe? Um dia eu conto mais detalhes sobre isso. E aquela casa toda depreciada. E eu até achei que essa mulher estava com alguma doença grave, né? Falei, meu Deus, será que essa mulher está com alguma doença terminal? Porque eu tenho uma família faz parte do DNA, tá? Meu avô morreu de câncer, meu tio morreu de câncer, tudo do lado dela. Do lado dos meus parentes do meu pai, não. Mas a família da minha progenitora, tudo dá câncer. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que essa mulher tá com uma doença terminal e não quer falar nada pra ninguém? E eu fiquei condoído, porque, ela insistiu, mas insistiu, mas insistiu. Todo santo dia que eu saía pra trabalhar, ela me cercava na saída, pedindo pelo amor de Deus para mim fazer a reforma na casa, porque ela não queria morrer, porque essa reforma na casa era para ter sido feita quando meu pai era vivo. Meu pai infelizmente morreu cedo, morreu com 40 anos de idade, não deu para fazer. Meus irmãos e cunhados e sobrinho, tudo narcisista, vampiro, igual minha progenitora, nunca fizeram uma grande reforma na casa e a casa estava caindo aos pedaços. Como eu já conheço a minha família entre aspas, né? Quando eu falo família, você já sabe que eu estou falando entre aspas, porque aquilo ali não é família. Mas, infelizmente, foi a família que eu nasci, não é a família que a gente escolhe, né? Os espíritas kardecistas que eu conheço vão falar, você que escolheu. Se você não escolheu, é que você tinha coisa para... Eu não acredito em reencarnação, não acredito em nada disso. Respeito quem acredita. Tenho amigos kardecistas, conheço gente da Umbanda, do Candomblé, conheço gente... Até da Quimbanda eu conheço. Então eu respeito, mas eu não acredito. Jamais eu ia escolher ter nascido numa família dessa. E também não acredito em karma. Eu não acredito em nada disso, entendeu? Mas respeito quem acredita. E como eu já conheço essa minha família, que não vale nada, esses meus irmãos, falei, eu vou ter que fazer essa reforma sozinho. Sozinho. Cara, eu tava ainda pagando dívidas da outra vez. Para você ter uma ideia, eu estava pagando dívidas da outra vez que a minha família destruiu a minha vida. Porque eu não estava falando com meu ex-cunhado, não estava falando com meu sobrinho. Meu sobrinho eu estava até falando, porque na época eles ainda não tinham sido transformados em crianças douradas. Depois eles conseguiram transformar. Hoje em dia meus sobrinhos são psicopatas narcisistas igual eles. Mas na época eu até falava com os meus sobrinhos. Mas eles já tinham destruído a minha vida antes. Fizeram perder tudo que eu tinha. Gente, eu só voltei pra casa. Eu vou deixar bem claro aqui. Por que eu voltei pra casa? Porque eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu sofri uma tentativa de assassinato, tá? Onde por pouco eu não fui assassinado. E eu precisava arrumar uma casa do dia pra noite. Assim, ó. Eu precisava sair do local onde eu tava do dia pra noite. Eu não podia esperar eu arrumar uma outra casa de aluguel, até eu procurar, eu precisava sair de lá assim, ó. Como na casa que eu saí, a minha família já tinha aprontado comigo. Na casa que eu saí, eu falei, eu nunca mais volto pra essa casa, nunca mais. Eu já tinha batido isso no peito. Eu só volto se acontecer alguma coisa muito grave, que nunca vai acontecer. Só foi eu falar. Parecia que eu tava profetizando, sabe? Falei, eu nunca mais volto pra essa casa de louco. Mas até então eu não sabia que era narcisismo. Volto a falar pra vocês, eles já tinham destruído a minha vida várias vezes. Falei, eu nunca mais volto pra essa casa de louco. Só se acontecer alguma coisa muito grave. Não aconteceu? Uma tentativa de assassinato que meu quarto tava lá. Meu quarto, eu voltei. Só que eu já voltei não falando com meu ex-cunhado, não querendo falar nem com a minha progenitora, sabe? Então eles já tinham destruído a minha vida uma outra vez, eles já me deixaram com dívida uma outra vez, sabe? Eu tava pagando dívidas da outra vez que eles destruíram a minha vida. Aí me vem ela fazer essa chantagem emocional. Falei, gente, a gente é bom cristão, né? Eu vou fazer isso pra ela. É minha progenitora, vou fazer porque... Enfim,
Peguei a reforma da casa para fazer sozinho. Cara, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu peguei dinheiro emprestado no banco para pagar em 10 anos. Tamanha foi a chantagem emocional, porque eles são assim, viu? Os psicopatas narcisistas, quando eles querem, ele faz uma chantagem emocional tão forte que você acha que a pessoa está morrendo. E você entra na deles. Eles são capazes de chorar. Nós, pessoas normais, nós choramos realmente. A gente se condói realmente. Mas eles, é lágrima de crocodilo. É só para convencer você. E ela foi insistindo todo dia, sabe? Todo dia. Eu saía para trabalhar todo dia. Meu trabalho era um trabalho pesado. Eu era faxineiro escolar. Por que eu quis ser faxineiro escolar? Porque eu já trabalhei em escritório, já trabalhei com papelado, onde eu falo sobre isso. Mas eu estava estressado de mexer com papel. Falei, eu vou mexer com trabalho braçal agora. Aí surgiu uma oportunidade de eu ser faxineiro escolar. Para você trocar a área administrativa para uma área braçal, você tem que ser uma pessoa muito bem disposta na vida. Eu sempre fui muito bem disposto para trabalho. Eu nunca fiquei com frescura para trabalho. Onde me chamavam para trabalhar, eu trabalhava. Sabe? Nunca tive frescura. Poucas pessoas fazem isso na vida, viu? Poucas pessoas têm coragem de sair da área. Todo mundo quer fazer o contrário, né? Quer sair da área braçal para ir para uma área administrativa. Eu fiz o contrário. Eu saí da área administrativa para ir para uma área braçal, porque eu quis. Porque eu passei num concurso público, porque eu decidi. Se eu quisesse, eu já passei em 5 concursos públicos. Por um ponto não passei no 6º. Já fui funcionário federal, já fui funcionário estadual, pelo estado de São Paulo. Já fui funcionário municipal. Já passei, por isso que eu falo, eu nunca fui burrinho. Eu já passei, por pouco eu não passei no meu 2º concurso federal, por um pontinho só, quase que eu ia passar no meu 2º federal. Sabe? Mas eu tava estressado de mexer com papel. Falei, porque quando a gente acredita na gente, a gente sabe do nosso potencial, a gente confia no nosso taco, a gente pode se dar o luxo de fazer isso, entendeu? Agora, quando a pessoa não confia no próprio taco, ela mata e morre por R$1. Que é o que os macacos voadores aí que me perseguem fazem. É um bando de gentinha que não tem capacidade para conseguir nada sozinho na vida, tem que estar participando de esquema. Se não estiver participando de nenhum esquema, não tá bom na cabeça deles, porque eles não têm capacidade. Eles têm que participar de esquema sujo para se garantir na vida. Agora, a pessoa que confia no próprio taco, ela se dá o luxo de sair de uma área administrativa para uma área braçal. Foi o que eu fiz. Hoje, infelizmente, eu tô sem condições físicas e psicológicas, mas na época eu tinha, porque a minha família me destruiu, até o meu físico. Então, eu peguei empréstimo no banco para pagar financiado em 10 anos, e assumi aquela obra sozinho, porque o certo era todos os meus irmãos me ajudar, porque é a casa da família, não era a minha casa, era a casa da família, que todos eles vampirizaram, drenaram, usufruíram, meus irmãos com as esposas, com os esposos, com os filhos deles, aquela sobrinhaiada, depreciaram a casa todinha, desgasta, risca a parede, faz buraco, deprecia a casa. Mas como eu já sabia que eu não podia contar com eles para nada, nem mesmo isso, e sabendo que eles não valiam nada, eu falei, eu vou pegar essa obra no peito, vou pagar esse negócio em 10 anos, fazer o quê? Mas é melhor realizar o sonho dessa mulher do que depois eu ficar com dor na consciência. Porque a gente que é pessoa normal, nós que somos normais, a gente se compadece dos outros e depois a gente fica pensando, se a gente não fizer isso, a gente depois vai ficar com dor na consciência. E se essa mulher morre? Porque todas as vezes que ela aprontou comigo e eu perdoei de coração. Não perdoei só de fachada não, porque a gente é normal. Nós, pessoas normais, a gente perdoa de coração. E é nisso que eles abusam a gente. Então, tudo que ela aprontou comigo, eu sempre perdoei de coração. Só que a gente perdoa e eles vão e faz pior. Aí eu peguei essa bola no peito, né? Eu matei essa bola no peito sozinho. Falei, eu vou pagar esse financiamento em 10 anos no banco. Tanto é que eles me deixaram uma dívida de 40 mil só num banco. Fora no outro banco, eles me deram muito prejuízo físico. Porque desde 2016 eu não estou recebendo salário. Calcula todo o prejuízo, todo o dinheiro que eu deixei de ganhar, porque eles fizeram eu perder o meu emprego.
Calcula aí desde 2016 todo o dinheiro que eu deixei de ganhar por não estar trabalhando, não estar em condições físicas nem mentais de trabalhar, todo o dinheiro que eu deixei de ganhar, fora a dívida em um banco que foi de 40 mil que eles me deixaram, fora a dívida no outro banco, fora o dinheiro que eu deixei de... E banco me ligando, banco me azucrinando, e eles, além disso, me torturando psicologicamente. Depois eu vou explicar isso. Mas eu tô explicando aqui o começo de tudo, tá? Como isso começou? E aí eu peguei e comecei a fazer a obra sozinho. Eles boicotaram a minha obra com os pedreiros. Eu contratei 5 pedreiros. Os 5 pedreiros, eles boicotaram os pedreiros para o pedreiro fazer a obra dar errado, para fazer a obra não ir para frente. E eu sem entender o que estava acontecendo, porque eu não tinha tempo de ficar em casa, eu só trabalhava. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito na vida. E eu era faxineiro escolar. O meu horário era um horário intermediário, que eu passava o dia inteiro na escola. Eu entrava acho que 9 e pouca e saía 9 e pouca da noite. Então, tipo assim, eu nem entrava às 7 horas da manhã para poder sair umas 5 horas da tarde, e nem entrava 2 horas da tarde. Eu entrava um horário assim que eu tinha que sair cedo de casa da mesma maneira, porque eu tinha que pegar um ônibus e um trem lotado. Eu tinha que pegar um ônibus lotado até a cidade vizinha e depois um trem lotado até a cidade que eu trabalhava. 2 condições. Eu chegava já moído para trabalhar. Ônibus lotado e em pé, trem lotado e em pé. Trabalhava o dia inteiro de faxineiro escolar, levava aquela escola nas costas. Basicamente eu trabalhava sozinho, uma escola inteira nas minhas costas. Você lava 4 banheiros, 2 femininos, 2 masculinos, 2 femininos de um funcionário e um de aluno, 2 masculinos, 4 banheiros, um de funcionário e um de aluno. Fora todas as salas de aula, corredor, área externa. A escola que eu trabalhava tinha piscina, eu tinha que cuidar da piscina, secretaria, tudo era eu. Eu levava aquela escola nas costas, chegava aí depois na volta, pegava trem lotado, ônibus lotado, em pé. E eu entrava acho que 10 e pouca da manhã, então eu tinha que sair 8 e pouca da manhã. Aí depois eu saía 9 e pouca da noite, eu chegava em casa 10 e tralalá. Então eu não acompanhava o trabalho do pedreiro. Eu só passava as ordens pro pedreiro, e só ia saber o que o pedreiro fez ou deixou de fazer quando eu chegava às 10 horas da noite. No outro dia de manhã, eu trocava pouca ideia com ele, porque ele chegava às 8 horas, eu trocava uma ideia aí das 8 até umas 8 e meia, porque eu já tinha que sair para trabalhar, porque 10 e pouco eu já tinha que estar na escola, na outra cidade que eu pegava 2 conduções. Mas eles boicotaram toda a minha obra. Um dia depois eu faço um vídeo talvez explicando todo esse boicote, tá? Eu tive que dispensar pedreiro, e eu sem entender nada do que estava acontecendo, fui obrigado a pedir licença do meu local de trabalho para saber o que estava acontecendo naquela casa, que a obra não ia para frente. E aí que eu descobri que eles estavam boicotando a minha obra. Meus próprios irmãos, meu cunhado e, pasme, a minha própria progenitora, que fez de tudo para eu fazer a reforma da casa para ela mesma boicotando a obra, junto com meu cunhado safado, narcisista, psicopata, junto com meus irmãos, junto com meu sobrinho. Foi um grande complô. E eu com dívida no banco para pagar em 10 anos. A casa ficou horrível. O dinheiro que eu gastei sozinho naquela casa era para a casa ter ficado um brinco. Deixa eu cortar aqui o rosto das pessoas. Era para a casa ter ficado um brinco, tanto do lado de dentro, porque, eu sou uma pessoa assim, quando eu me proponho a fazer algo para alguém, eu dou do bom e do melhor. Não vou fazer algo boqueta, algo meia boca, meia tanga. A partir do momento que eu resolvo fazer algo para alguém, eu vou fazer o melhor. Eu era assim na igreja. Se eu tava indo para a igreja, eu vou seguir a igreja de verdade. Não vou fingir que sou cristão pela metade, pseudo-cristão não. Eu vou servir a Deus de verdade, sabe? Então, eu comprei as melhores janelas, os melhores... Só o sofá que eu dei pra ela, foi 3 mil reais. Mandei fazer, mandei um carinha lá, comprei o melhor tecido. Falei, não quero sofá de Casas Bahia não, eu quero sofá... O cara escorregou ali, deixa eu ver. O cara, ele desceu de bunda. Ai, Jesus. Então, a gente que é normal, né? A gente ainda dá risada. Apesar de tudo. Porque a gente é normal, sabe? Então, eu peguei e comprei o melhor sofá.
Falei, não quero sofá de Casas Bahia não. Ele falou, pode deixar, vou fazer um sofá de casa de rico pra você. Paguei 3 pau no jogo de sofá. Só o sofá foi 3 mil reais. Aí eu comprei os melhores pisos, até o rejunte do piso, sabe, detalhes, comprei do melhor. Comprei o melhor rejunte, o melhor piso, comprei a melhor tinta, a melhor seladora, o cimento, até o cimento comprei o melhor cimento, não comprei cimento secundário. Tudo do bom e do melhor. A parte elétrica também da melhor marca. Porque já que eu tô gastando esse dinheiro para não ter trabalho, esse foi o meu pensamento. Para não ter trabalho e fazer 2 vezes, você comprar coisa meia tanga é 2 trabalhos. Pois a minha própria família boicotou, que a casa ficou horrorosa, tanto por dentro quanto por fora. O dinheiro que eu gastei naquela casa era para a casa ter ficado linda por dentro e por fora. No final das contas, eu ainda que tive que ficar fazendo papel de pedreiro, papel de pintor, papel de marceneiro. Tamanho foi o boicote que eles fizeram com os pedreiros, sabe? Eu não estava lá, aí eu pedi licença do trabalho para ficar mais de olho no que estava acontecendo. Foi aí que eu fui dispensando os pedreiros, porque não tinha lógica as coisas que eles estavam fazendo. E eu fui, amanhã você não precisa mais vir trabalhar, tá? Você trabalhou até aqui, eu contratei a sua empreitada até aqui, mas a próxima etapa você não vai fazer. Porque os caras estavam fazendo corpo mole, braço curto. Mas mancomunado com os meus parentes, que meus parentes boicotou a obra. E nessa eu troquei de pedreiro 5 vezes. No final das contas, eu que tive que ainda fazer papel. E nessa que eu acabei pedindo licença do trabalho, eu nunca mais consegui voltar a trabalhar. Nunca mais. Tamanha foi as torturas psicológicas que meus próprios parentes fez comigo. E o stalking, que eles começaram a mandar gente me perseguir dentro de casa, na vizinhança. Já começou dentro de casa, depois passou para a vizinhança. E aí que eu fui descobrir que eles faziam parte de uma rede. Eu nunca mais consegui voltar a trabalhar. Perdi o emprego por causa deles. Mas nessa que eu fiquei em casa, eu descobri que o meu cunhado não estava trabalhando, estava em casa. Eu falei, esse cara, ele estava trabalhando, esse cara tá em casa. O que esse cara tá fazendo em casa? Não tá trabalhando, não? Aí que eu descobri que ele tava em casa, não sei que diabo que ele estava fazendo em casa, que ele não estava trabalhando. E ele ficava ali o dia inteiro com o pedreiro boicotando a minha obra, né? Dia todinho. E foi isso, gente. Minha progenitora, ela... Só que eu notei também um certo desespero nela. Porque na época que ela estava fazendo a chantagem emocional, fazendo a mão espalmada, que nem Nossa Senhora Aparecida, todo dia antes de eu ir trabalhar, ela falava, você não sabe o que seus irmãos estão aprontando pro seu lado, estão armando pro seu lado. Você não sabe as ideias que seus irmãos estão na cabeça. Ela falou isso umas 3 vezes. Eu falei, oxe, o que eles estão na cabeça, né? Só que depois, ela mesma se juntou com eles na tortura psicológica, no stalking. Mas eu não sei o que aconteceu na cabeça dela, se de repente veio algum clarão, algum momento de lucidez, porque ela é psicopata narcisista, eles não têm remorso, não têm arrependimento. Mas eu não sei o que aconteceu ali, se foi Deus que iluminou, para ela ter pelo menos um momento de lucidez, que ela, umas 3 vezes, ela falou, você não sabe o que seus irmãos estão aprontando, estão armando, estão planejando para o seu lado. Eu acho que era todo esse boicote financeiro, junto com acionar essa rede de narcisista através de mentiras que eles contaram. Muitos desses aí, dessa rede, eu sei que sabem da verdade. Mas como eles são psicopatas narcisistas igual meus irmãos, estão um pouco se importando. Mas eu acho que tem alguns que não sabem da verdade. E ela pegou e falou, você não sabe o que seus irmãos estão querendo fazer com você. Eu não entendi nada. Aí ela continuou insistindo durante 6 meses para eu fazer a reforma na casa. Peguei e matei aquela bola no peito, que nem eu falei para vocês, e fiz sozinho. Pois eles acabaram com a minha vida financeira, não satisfeito, eu nunca mais consegui voltar a trabalhar, acabaram com a minha saúde física, acabaram com a minha saúde psicológica. Um monte de tortura psicológica que eles começaram a fazer comigo dentro do meu quintal. Dentro do meu quintal. Depois eu vou explicar para vocês as coisas que eles faziam dentro do meu quintal.
comigo, tá? Meu sobrinho, minha própria progenitora, meus irmãos, tá bom? Meus cunhados também. Então é isso, gente. Eu falei demais, é que a história é longa. E vocês vão vendo aí, vão vendo aos poucos, dá pausa, volta de novo. Isso daqui não é um status de WhatsApp, não é um status de Instagram que some. O vídeo vai ficar, então vocês vão vendo, ver um pouco hoje, ver mais um pouco hoje, vão vendo, tá? Eu tento ser conciso, vou tentar ser conciso, mas como que eu vou resumir a história? Se a história é tão cheia de sacanagem, tão cheia de detalhes, eu vou tentar o meu máximo, tá? Ó, só essa aqui já deu 1 hora, isso porque é só o vídeo inicial e o primeiro vídeo ainda sem querer eu bati o dedo aqui e desliguei, vai ficar 2 vídeos. Então mais ou menos deu 1 hora aí de vídeo. Mas é isso, tá? Depois eu detalho mais. Então fiquem com Deus e Deus abençoe quem é do bem, os que são da verdade, reconhece quem é da verdade. Os que são da mentira reconhecem quem é da mentira. Então fiquem com Deus, os que são da luz, os que são de Deus, os que são da verdade. E os pseudos cristãos, pseudos tudos, que fiquem com eles mesmos. Então fiquem com Deus, tá, galera?